esse é o vídeo do meu primeiro trabalho de paradigmas. Nele eu vou explicar as funções do código dele e no final eu vou colocar ele rodando uma vez, gravado na tela do computador direto e mostrando os arquivos de saída. Esse trabalho foi feito na linguagem de SML. Ele gerava o arquivo de entrada para o trabalho de estrutura de dados, trabalho 3. Ele ia gerar um arquivo CRO e também ia pôr junto o arquivo SVG equivalente para fazer a comparação do que esse arquivo de SRO acabava gerando no final das contas. O primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui no código é os data types, que são os comandos que poderiam ser gerados aqui no programa, que seriam equivalente a retângulos, seriam equivalente a hidrantes, semáforos, torres, todos os tipos de coisas que o programa precisaria, mais as comparações. Então você teria as quadras, hidrantes, semáforos, torres e as comparações. Essas comparações eram 4: EP, QP, QFI e QFP. Essas 4 comparações, elas eram comparações específicas do trabalho 3, que foram incorporadas aqui de uma maneira como elas teriam que aparecer dentro do código. Esses data types, cada um tinha a sua letra específica, no caso aqui era um Q, aqui era um H, aqui era S e aqui era T. Essas letras, elas iriam representar o que seria impresso pelo programa em SML no arquivo .cro, que seria a entrada do trabalho 3 de estrutura de dados. Ok, agora o próximo ponto, tirando isso do caminho, o próximo ponto seria a função que gera um retângulo aleatório. A função que gera um retângulo aleatório, aqui, random rectangle, ela teria daí um x, um y, uma altura e uma largura para esse retângulo. O que ela faria, ela iria usar a semente que o SML utiliza para gerar um arquivo aleatório e criar um retângulo com números reais em cada uma dessas posições, de x, y, altura e largura, que geraria um retângulo assim. Aqui teria o ponto x e y, aqui você teria a altura e aqui você teria a largura dele. Esse retângulo seria depois passado mais para frente nas funções que vão imprimir ele no arquivo CRO com essas informações. O próximo ponto é a função que pega o n elemento. Essa função que pega o n elemento, ela tem uma subfunção que é get n. E essa subfunção que é quem vai fazer a maioria do trabalho. Essa subfunção, ela vai comparar a posição que ela vai varrer e comparar se a posição que está no momento é igual à posição que você quer, que seria o n, por exemplo. Se for igual, ele retorna essa posição. Se não for igual, ele repete até chegar nesse n elemento. Se ele não tiver esse n elemento, que é por isso que essa aqui é uma subfunção, se ele não tiver esse n elemento, ele simplesmente não retorna o elemento, ele retorna nada. Uma função para gerar um n. A função de gerar um n, ela é importante por causa que ela queria controlar o tanto de objetos que teriam no arquivo de teste. Então, essa função gen_n, ela vai ser um n inteiro, que vai ser quem vai fazer o número de objetos. Dentro dela você tem uma função, outra função, que é uma função para gerar os comandos, que vão ser colocados no arquivo SVG.
Então, aqui que ele vai fazer um número, vai gerar um número aleatório, e dependendo do número ele vai colocar um hidrante, um semáforo, uma torre, uma quadra, ou alguma das comparações. Isso vai sendo gerado de acordo com as informações da função aqui, por exemplo, a função de gerar um retângulo aleatório nessa quadra, porque a quadra é um retângulo. O hidrante, o semáforo e a torre eles não são um retângulo, então eles apenas vão pegar números aleatórios para x e y nesses três casos, e esse aqui é um retângulo aleatório inteiro. As comparações elas vão ser geradas aleatoriamente para comparar daí dois CEPs específicos, no caso, ou um CEP, uma região, dependendo da comparação a ser feita. Aqui ainda depois ele também gera separadamente as cores, e se chegou no final dos N elementos, ele imprime o final do arquivo, ou melhor, ele gera o objeto final do arquivo, que é aqui, sabendo que aqui é o ponto onde ele finaliza o arquivo e termina o código inteiro nesse caminho. Agora que nós temos as três funções que são responsáveis por impressão do SVG. Vai ser a função print SVG, a função SVG header e a função SVG body. Essa função, a header, ela vai ser responsável por imprimir o cabeçalho do SVG. Então, aqui no caso, por exemplo, ele apenas imprime o arquivo e a versão do SVG e tudo mais, do XML, para evitar que tenha algum problema no arquivo de SVG. E a função body do SVG body no caso, é que ela vai criar por meio da função print SVG. Essa função print SVG vai gerar uma linha que vai ser introduzida no corpo do SVG pelo SVG body. Então aqui no caso o SVG header vai criar um header, e daí SVG body vai criar uma linha, daí cria outra linha e cria outra linha, até chegar no número n elementos, quando a função no começo vai mandar gerar o final do arquivo. E aqui ele fecha o arquivo de SVG. O arquivo .cro ele possui os mesmos três tipos de funções, e essas três funções elas são a mesma coisa. Esse aqui sendo o SVG, esse aqui é um CRO. Esse aqui é um CRO. Essa header ela vai imprimir a linha de cima, que aqui no caso, como o CRO tem um header diferente do SVG, o CRO ele apenas imprime o número de elementos e o tamanho do SVG, que vai ser aqui, e a body vai cuidar do body do SVG, do CRO, até chegar no final, que a função no começo vai mandar, e então ele vai encerrar o arquivo CRO. Esse arquivo CRO, quando você coloca ele no arquivo, no trabalho T3 de ED, só relembrando, ele vai te gerar esse mesmo SVG gerado aqui, mais as comparações que esse programa não faz. Esse programa apenas gera o arquivo de teste, então essa é a única diferença. Continuando aqui, ainda faltam as duas últimas funções, a save to file e a função make test case. Essa função makeTestCase, essa função é quem gera cada linha que vai ser colocada no arquivo CRO e no arquivo SVG. Então é ela quem vai ser responsável por fazer todo o trabalho, e quem vai gerar os números aleatórios e tudo mais. Isso ocorre tudo aqui dentro. Ela cria n-1 linhas, sendo n o número de elementos, para que o elemento n possa ser o final do arquivo, que vai indicar que acabou mesmo para ele. Essa função SaveToFile é a função que vai salvar tudo que fez até agora, que até esse ponto nada foi salvo. Essa função SaveToFile, ela vai pegar tudo que fez até agora que não está salvo, está só em forma de vetores, e vai
Tá piscando. Ok. E vai passar isso para um arquivo CRO e um arquivo SVG, esses dois, dentro da pasta testes, que é dentro da pasta onde está o arquivo do programa. Esse jeito que ela faz aqui, ele simplesmente concatena ./testes antes do nome do arquivo, e quando você cria esse arquivo com esse nome desse jeito, com a pasta no começo, ele vai gerar dentro de uma pasta, subpasta específica no caso. Após isso, então, após a última função que é make test case, eu executo 2 vezes esse save to file para o CRO, para o SVG, salvo todos os arquivos, só que na verdade isso tudo roda um número aleatório de vezes para fazer um número aleatório de casos teste. Os casos testes eu optei por fazer eles de uma maneira aleatória, sem ser uma maneira organizada, como eram os casos testes do trabalho 3 de estrutura de dados. Eu optei por não fazer eles no formato de grade certinho, e sim um formato aleatório, mais caótico, por questão de ser um caso de teste mesmo. E na descrição não especificava, eu optei então por fazer esse aleatório mesmo. Ele ainda gera os pontos, tudo ok, sem problema algum. Isso tanto no CRO quanto no SVG, claro, porque os dois têm que ser iguais, eles têm que bater. Então, é isso. Esse foi o meu vídeo do trabalho 1 de paradigmas. O trabalho serviu para pegar bem a lógica que você precisa ter para começar a fazer um trabalho relativamente pequeno, algumas 200 linhas. Mas enfim, ele ainda assim teve alguns desafios, como por exemplo o aleatório no SML, ele é bem mais limitado que numa linguagem como C ou Java. No caso do SML você acaba precisando de uma semente e tudo mais, mas isso foram coisas que tiveram que ser sobrepostas, tiveram que ser superadas. Enfim, é isso. Obrigado por ter assistido o vídeo, professor, e é só.